Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta. Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Penúltimo episódio da terceira temporada, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 39, episódio número 262. Vamos lá? Mais 2 episódios nós terminamos o livro de Êxodo e vamos para Lucas. Como vai vocês? Tudo em paz? Que bom que vocês voltaram. Como é que tá o coraçãozinho? Em paz? Aflito, tribulado, angustiado? Deixa tudo aos pés da cruz, coloca tudo nas mãos do Senhor e vamos em frente, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Tem dias que são mais difíceis, acontece também comigo, com todo mundo, né? Tem dias que a tristeza invade os nossos corações, com alguma circunstância adversa que foge do nosso controle, mas precisamos continuar acreditando, confiando e tendo esperança de que Deus tem todas as coisas sob controle. Vamos falar hoje das vestes dos sacerdotes, né? Pega um caderninho para você anotar. Êxodo 39, episódio número 262. Então vamos lá, terceira temporada. Vamos falar das roupas dos sacerdotes então. Essas roupas tinham um esplendor, né? Elas eram feitas de ouro, de joias, de púrpura, escarlate. Ele nos faz reis e sacerdotes para si mesmo também. A nobreza e beleza espirituais dadas agora são apenas o penhor da glória que virá no futuro. As roupas de serviço tinham um propósito. A honra e a beleza que Deus concede, elas são para serviço a Ele no meio de nossos irmãos. Não para ministrar ao nosso próprio orgulho espiritual ou julgamento não fraternal. Todo o trabalho foi feito em estrita obediência ao mandamento do Senhor. Como o Senhor ordenara a Moisés, tudo foi feito de acordo. Os filhos de Israel, eles fizeram tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Moisés olhou para toda a obra e eis que eles tinham feito como o Senhor ordenara a si mesmo, eles fizeram. Você pode ler no versículo 32, no versículo 43. Não houve nenhuma deficiência do trabalho. Nós não podemos diminuir nada de tudo que o Senhor ordenou. As ordenanças, elas devem ser observadas conforme nos foram entregues. A cruz que Jesus nos chamou para tomar em seu serviço não deve jamais ser deixada de lado. Não houve excesso, nenhum espaço foi dado para o exercício da fantasia, da imaginação, ou gosto ou julgamento sobre o que poderia impressionar ou melhorar. Não, havia apenas um pedido: fazer o que o Senhor havia ordenado. Só Ele é o mestre aqui. Nós somos meros servos. As coisas que Deus não havia ordenado, elas foram cuidadosamente mantidas fora da adoração. Assim como as coisas que Ele ordenou foram mantidas nela. E Moisés os abençoou, servindo a Deus assim, a bênção de um maior do que Moisés repousará sobre nós. E lá nos espera a luz eterna. E lá na luz eterna para nos dizer: bom está, servo bom e fiel. Então, veja que nós não sabemos exatamente quanto tempo esse trabalho levou para ser feito. Que isso não poderia ser feito em alguns dias ou mesmo em algumas semanas é bastante claro para nós. Mas é igualmente claro que por mais longo que tenha sido o tempo, o trabalho foi feito com firmeza, dedicação e devoção. Não há menção de qualquer problema ou disputa imprópria. Tudo parece ter prosseguido com uma santa diligência e paciência até o fim.
Olhando então para esta obra, para a qual foi dado um dom especial da ajuda do Espírito e que foi concluído, nós somos obrigados a sentir também que a obra pela qual Deus em Cristo deu seu Espírito à sua igreja nesses últimos dias também será realizada. As maravilhosas manifestações do dia de Pentecostes são o penhor de uma obra que algum dia terá seu fim. Veja que em meio a todas as incertezas da profecia, em meio a todas as conjecturas infelizes a respeito do tempo, dos eventos e dos acontecimentos, uma coisa é clara: as profecias apontam para uma consumação. Existem muitos observadores humanos, nós podemos ter certeza, que também inspecionaram o trabalho de Bezalel e Aholiabe. Alguns para louvar, outros para criticar, mas não são aqueles a quem os homens elogiam que são realmente louváveis, nem aqueles a quem os homens censuram que são censuráveis. Moisés olha, e sempre que olha, há a lembrança de sua solene estadia lá no monte. Ele tem em sua mente instruída o padrão de sucesso e excelência. Consideremos também como convidados a nos tornarmos templos do Deus vivo, templo e sacrifício contidos nas diversas faculdades de um organismo vivo, a rigorosa exigência que nos é feita. Esses artigos aqui sagrados, feitos de materiais perecíveis e por meio de mãos humanas, eram ainda tais que podiam ser carimbados com a aprovação divina. E assim eles devem nos dirigir para que possamos moldar toda a nossa vida. Moisés os abençoou. Houve tanta desobediência e busca de objetivos egoístas que, quando vem uma obediência como a mencionada aqui, é importante notar a maneira como Deus sorri para ela, pois a bênção de Moisés é como o sorriso de Deus. Deus é tão rápido em mostrar a aprovação de toda conformidade com seus desejos, quanto em desaprovar todo desrespeito a eles. Só que como os homens querem, há mais ocasião para franzir a testa do que para favor. Essa recomendação é mais plenamente expressa em Êxodo capítulo 40, versículo 34, onde o envolvimento do tabernáculo com a nuvem de glória, ela significa que o que Deus fez por meio de Moisés na fórmula bem compreendida da bênção, ele também poderia fazer por suas próprias manifestações milagrosas. O trabalho bem-sucedido aqui e o reconhecimento imediato dele servem para mostrar em um aspecto mais condenatório a transgressão posterior do povo. Ao fazer o mobiliário do tabernáculo, eles reconheceram as reivindicações de Deus e Deus reconheceu sua capacidade de atender às reivindicações. Ele sabia que eles ainda não podiam ser obedientes em todas as coisas. Ele apenas pediu que eles fossem obedientes na medida em que pudessem ser obedientes. Eles mostraram sua habilidade uma vez, e era sua grande culpa que eles não mostrassem isso de novo e de novo. Em Êxodo capítulo 39, versículo 1, diz que eles fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E essa expressão ela se repete 7 vezes neste trecho que descreve as roupas sacerdotais, do versículo 1 ao 31. E é para enfatizar que nenhum sacerdote ele pode vocacionar-se a si mesmo, mas ele tem de ser chamado por Deus. Nas ombreiras e no ombro, vamos lá por partes. Nas ombreiras, o ombro representava a força. O poder do nosso sumo sacerdote está à nossa disposição. O capítulo 39, versículo 10 nos fala de sárdio. O nome hebraico quer dizer pedra para gravar, era dado ao lápis lazuli. Só mais tarde foi descoberto o uso da safira, que hoje conhecemos, pois naquela época não havia jeito de cortar uma pedra tão dura, muito menos o diamante, que seria o nome antigo de outra pedra. Jacinto era outra pedra, equivalente à nossa água marinha brasileira, para quem conhece. O jaspe era um quartzo verde, ou jade, também conhecido como jade. É verde, segundo o uso da época. E segundo os seus nomes, Êxodo capítulo 28, 9 e 10, fala sobre a gravação em 2 pedras de ônix dos 12 nomes das tribos de Israel,
6 em cada uma e fixadas sobre as ombreiras da estola sacerdotal. E a descrição no capítulo 39, versículos 6 e 7, ele refere-se a estas pedras, enquanto os versículos 8 a 14, eles falam de 12 pedras preciosas, em 4 séries com os mesmos nomes das tribos gravados nelas e fixados no peitoral do sumo sacerdote. A beleza e preciosidade dessas pedras, com os nomes do povo de Deus nelas gravados, representavam a glória para a qual Israel deveria ser transformado como uma possessão exclusiva de Deus. De uma forma semelhante, o nome dos 12 apóstolos de Cristo, representando a igreja de Cristo, estão gravados nas 12 pedras preciosas que são os fundamentos da Nova Jerusalém. Podemos ver isso que João viu lá no Apocalipse 21, 14 e 20. Havia ali também romãs, do hebraico rimon, né? Era uma fruta muito apreciada desde os tempos mais remotos. E também várias cidades da Palestina, elas antigas, tinham esse nome. Por exemplo, Rimon, Josué 15:32, Gat Rimon, Josué 19:45, em Rimon, em Neemias 11:29. Do suco da romã se fazia um refresco saboroso, e das sementes um xarope, das flores um remédio. Romãs ornamentais, elas decoraram também os capitéis das colunas do Templo de Salomão, em 1 Reis 7:20. E o ciclo da prata, que circulava em Jerusalém no 2º século antes de Cristo. Então, nós vemos que havia esses desenhos ali de romãs também nas vestimentas. Havia campainhas de ouro. Essas serviam para revelar a atividade de sumo sacerdote, quando seus movimentos no serviço de Deus e do povo não podiam mais ser acompanhados pela vista. Lembre-se que ninguém poderia entrar a não ser o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Então Cristo nos ensina a grande verdade de que no céu há manifestações de alegria para o pecador que se arrepende. Então, nós devemos sempre lembrar que a adoração ela é um privilégio que nos deve alegrar profundamente. Nós vemos a citação da mitra, que nós podemos deduzir que era um turbante enrolado em cima da cabeça e sobre ela se colocava o que eles chamavam de uma lâmina de ouro, que era uma espécie de um diadema, uma espécie de uma coroa sagrada. No versículo 30, aí, numa versão contemporânea da Bíblia, você consegue identificar isso claramente. E foi esse último artigo aí que tinha um significado muito especial, para que Arão leve a iniquidade, dizia lá em Êxodo 28:38. Isto é, o sumo sacerdote simbolicamente levava o pecado do povo como seu representante. Então, havia também ali santidade ao Senhor, que é quando essa espécie de coroa real ela se acrescentava às vestes sacerdotais e ao reconhecimento da intenção divina de fazer de Israel uma nação teocrática, que era governada soberanamente por Deus através dos seus servos escolhidos. Então, segundo o Senhor ordenara, a obra de fazer o tabernáculo era um resultado de uma revelação divina e de uma inspiração divina. Esses dois aspectos também atuam na obra de Cristo, na formação do templo que é a sua igreja, o qual é constituído das almas dos fiéis e é habitação habitado por Deus. Então não se pode compreender essa obra tão sublime sem a revelação de Deus registrada nas Sagradas Escrituras e aplicada ao nosso entendimento por obra do Espírito Santo, que depois de recebermos a revelação que nos esclarece a vontade de Deus, nós carecemos encher-nos do Espírito para pô-la em prática e vivermos a mensagem de Deus, o que nos torna a sua imagem revelada em Jesus Cristo. A linguagem que aqui se emprega sugere que a obra sacerdotal de Cristo, que é simbolizada pelos vários objetos do tabernáculo, tem a finalidade de fazer dos homens novas criaturas. Então tudo isso aqui é uma sombra muito interessante e eu te espero no próximo episódio, onde a gente vai ver o último capítulo de Êxodo. Depois a gente vai partir para a introdução ao livro de Lucas. Beleza? Deixa aqui o meu abraço. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Deus abençoe a você, a mim, a todos nós.